Boa tarde, pessoal. Nós somos a Dupla 23, o aplicativo de assistente de apreensão inteligente. Nós vamos aqui mostrar para vocês como o nosso aplicativo está funcionando e depois dar uma passadinha no código. Começando aqui no login, a gente vai logar com um usuário que teria privilégio de administrador, então simulando um delegado. A gente entra aqui no sistema, a gente já tem uma visão geral das coisas que estão acontecendo, então a gente tem a informação de quantos autos, operações, itens e alvos nós temos no total. A gente consegue acessar algumas funcionalidades por aqui ou por aqui. Começando pelos usuários. Eu, como delegada, eu tenho alguns poderes. Eu consigo criar um usuário novo, então eu preciso do username, o nome, e-mail, matrícula daquela pessoa e a senha. Colocar a função daquela pessoa, então ela pode ser um agente, outro delegado ou um escrivão. E consigo colocar privilégio de administrador para essa pessoa, caso eu precise de algum suporte nessa administração, né? Consigo editar ou inativar algum usuário. Vou inativar aqui o Costa. E aí, no filtro, a gente consegue filtrar pelas funções, se é administrador ou não, e pelo status. No caso, vou filtrar inativo e só o Costa vai aparecer. Consigo editar as informações daquele usuário. Vou ativar o Costa aqui de novo, que ele é importante. E aqui ele desaparece dos inativos, né, que ele está ativo. E uma coisa importante, a gente não consegue excluir usuários porque a gente quer manter uma rastreabilidade. Então, a gente só consegue inativar eles. Por exemplo, se caso eu tiver um checklist com operação ativa, eu também não vou conseguir excluir ela para manter essa rastreabilidade. Passando aqui para as categorias. Elas nada mais são do que agrupadores de checklist para facilitar nos filtros, nas pesquisas. Então, na nova categoria, eu só coloco o nome e a descrição. Consigo ativar e inativar elas também por esse botãozinho. Filtrar também. Vou ativar de novo entorpecentes. Passando aqui para os checklists. Aqui, eles funcionam como forms do Google. Então, vou vir aqui no que a gente já tem criado para vocês verem. Então, eu consigo colocar várias seções com várias perguntas e o tipo daquela pergunta. A gente tem texto curto, longo, escolha única, múltipla escolha, número, padrão de desenho. Esse padrão de desenho é, por exemplo, eu aprendi um celular que tem aquela senha que a gente tem que arrastar o dedo em formato de desenho. Eu consigo colocar esse padrão aqui e sim ou não. Nas perguntas de sim ou não, é uma coisa importante. Se caso a resposta for sim, a gente consegue colocar uma pergunta adicional para aquele sim. Por exemplo, havia balança de precisão junto ao material? Se a pessoa responder sim, eu consigo colocar uma pergunta adicional, também com a opção de todos aqueles tipos de pergunta. Mesma coisa, a gente consegue inativar e ativar checklists. Checklists que estão atribuídos a alguma operação, a algum auto, eles não têm opção de excluir. Aqueles que não estão atribuídos a nada, a gente consegue excluir. Passando aqui para as operações. A gente já deixou uma criada aqui para facilitar e poupar o nosso tempo, mas para criar, basta colocar as informações, localidade e se quiser colocar um PIN para colocar a localização exata com longitude e latitude. A gente já deixou uma aqui criada. Vou passar primeiro aqui pelas permissões de aprovação, que é rapidinho. Essas permissões de aprovação, eu consigo atribuir algumas pessoas para me ajudar nessa parte de aprovar autos. Então, eu consigo conceder esse poder àquela pessoa. É só adicionar ela aqui e agora o agente 03 ele tem um poder de aprovar autos. No momento, anteriormente seria só o delegado, né? Mas delegado e pessoas com poder de administração. Mas aqui eu consigo atribuir essas pessoas aqui e excluir também. Revogar. Passando aqui para a gestão de suspeitos, a gente consegue criar dois tipos de suspeitos. Suspeitos com CPF ou CNPJ. Aí a gente precisa das informações completas daquele suspeito. Uma coisa importante, quando a gente coloca o CEP aqui na localização, ele já puxa as outras informações aqui e completa automaticamente. A gente pode atribuir aquele suspeito a uma equipe e colocar informações relevantes daquele suspeito. É alto, tem uma tatuagem, não tem? Nas empresas de CNPJ, quando a gente coloca o CNPJ também é importante, ele já pega as informações de localidade, já preenche automaticamente. E mesma coisa, informações adicionais e equipe atribuída. No caso, a gente já tem dois suspeitos aqui. A gente consegue editar as informações desses suspeitos com umas outras coisas. Também temos filtros. Gestão de equipes. Aqui eu crio as equipes daquela operação. Esse poder é só para os administradores, né? Então, para os delegados. Eu consigo criar novas equipes aqui. Consigo atribuir agentes que eu já tenho cadastrados àquelas equipes, aí eu coloco o nome e a descrição daquela equipe. Consigo atribuir qualquer pessoa. Consigo editar aquela equipe adicionando ou removendo integrantes daquela equipe. Vou adicionar aqui o agente extra 1. E mesma coisa com os alvos e com os suspeitos. Eu consigo adicionar ou remover alvos daquela equipe. No caso aqui, ele também dá um aviso para a gente que nessa operação a gente tem um suspeito sem nenhuma equipe atribuída. Então eu consigo atribuir esse suspeito aqui que está sem nada a essa equipe, por exemplo. Lembrando que quando a gente cadastra uma operação ou um suspeito, se a gente colocar a latitude e longitude, vai aparecer lá naquele mapinha lá do início. Então, se a gente clicar no pontinho lá,
vai aparecer uma opçãozinha de traçar a rota direto para aquela localidade no Isso, Google Maps. verdade. Passando aqui para gestão de autos, aqueles checklists que a gente já criou vão ajudar a gente aqui. Então, eu consigo criar um auto e vincular ele a um suspeito. Aqui na adição de itens, eu consigo cadastrar novo item e pegar já o padrão daquele formulário que a gente criou anteriormente. Vou pegar aqui o de veículos, vou usar a funcionalidade da IA, que ela consegue extrair informações de fotos, né? Peguei foto de um carrinho aqui, analisar com a IA, e ela vai extrair as informações que ele consegue daquela foto. Importante que a gente que está fazendo isso aqui tem que ter uma revisão manual, porque a IA pode errar, né? Então ele trouxe pra gente a marca, a placa, o modelo, a cor, o estado daquele carro. No caso, ele não viu chaves, nem papéis aqui na foto, então ele preencheu como não, mas é uma revisão que o agente pode modificar. E informações adicionais, que o veículo ele é equipado com rack de teto. Finalizo aqui o registro e agora a gente vai preencher o restante do auto. Aqui os dados judiciais, ele vai se repetindo, creio eu, ao longo dos autos, então para a gente não ter que ficar repreenchendo isso aqui, a gente importa os dados do último auto, ele vem aqui com as informações, o restante das informações, número de auto, data, essa data, esse endereço, nome do suspeito, ele já puxa das coisas que a gente já tinha cadastrado, né? Então ele vai puxando informações e aqui eu como agente eu consigo salvar como um rascunho, no caso não finalizei aqui esse auto, vou finalizar depois, salvo como um rascunho, ou se não, finalizei o auto, creio que está tudo completo, vou finalizar a edição. Quando a gente finaliza essa edição, ela passa do estado de rascunho para revisão. No caso do estado de revisão, o agente ele não tem mais poder de editar nada até um aprovador revisar, aprovar ou reprovar aquele auto. Então, eu finalizo aqui a edição. No caso, vai aparecer o botão de reprovar e aprovar auto porque eu estou no usuário de delegado, mas para o usuário de agente não apareceria isso. Aí vamos dizer que eu, como delegada, eu revisei aqui e tinha uma informação errada. Vou reprovar o auto, ele vai voltar para o estado de rascunho e o agente vai poder finalizar tudo que tinha para finalizar. Mando de novo para revisão e agora está tudo certinho? Está tudo certinho. Vou aprovar o auto e ele vai passar do estado de em revisão para encerrado. Vou finalizar esse auto aqui que a gente já preencheu e vou baixar o PDF aqui para vocês verem. Então, finalizei, ele passou do estado de revisão para finalizado e eu vou baixar o PDF no padrão da polícia já. Então, ele vem com todas as informações que a gente já cadastrou aqui no PDF no padronizado já, né? E também é legal que ele anexa as fotos que eu coloquei para extrair informações de autos ou que eu anexei lá aqui. Bom, falando agora sobre a parte técnica, nós temos toda a parte de segurança e a pipeline, né? A nossa pipeline ela é executada de forma automatizada no GitHub Actions e que ela vai rodar toda vez que a gente faz um pull request ou um push para a nossa branch main. No back-end, o pipeline ele instala as dependências, executa validações de qualidade, segurança, teste, antes de fazer o aceite das nossas mudanças. No mobile, isso também acontece, a gente faz análise estática e também alguns testes com o Flutter. No back-end, então, nós usamos o Bench para fazer análise estática de segurança. Ele vai detectar aí, padrões inseguros, como o uso perigoso de algumas funções críticas e práticas aí de código conhecidas que podem trazer algum risco. No pipeline, nós também usamos o Safety para fazer a verificação das dependências, identificar aí, vulnerabilidades conhecidas já nessas dependências, nessas versões que tenham possíveis vulnerabilidades. E nós também executamos o Huff e o Flake 8 para fazer padronização e qualidade estática do código. E, além disso, claro, nós temos o PyTest para fazer todos os nossos testes automatizados. No mobile, agora, nós usamos o Flutter Analyze e também o Flutter Test em conjunto, né, para reduzir regressões e também melhorar a legibilidade, manutenção e a confiabilidade do nosso código. A API ela possui autenticação então, de usuários, né, como a Patrícia mostrou, e além disso nós aplicamos as permissões por contexto, a Patrícia também falou sobre isso, bloqueando aí entradas inválidas ou mal formatadas também através dos nossos serializers e validadores na nossa API Django REST Framework. O acesso ao banco ele é feito todo via ORM do Django, então a gente utiliza consultas parametrizadas que faz a redução dos riscos de SQL injection se compararmos com o SQL manual. E as configurações sensíveis nós guardamos então todas aí nas nossas variáveis de ambiente, que é separado por ambiente aí, e evitando acoplamento direto no fluxo normal da aplicação. Todas essas etapas aí do nosso projeto, então, vão criando camadas de defesa durante o ciclo de desenvolvimento do nosso projeto. E aí nós temos também uma documentação que está bem explicadinha como a gente sobe o projeto, as variáveis, os fluxos,
as rotas da API, os testes e permissões, integrações e também algumas perguntas aí e respostas que possam surgir.